Jujutsu Kaisen tem um dos melhores sistemas de poder dos animes, sendo extremamente variado e versátil, e apesar de nem todas as regras terem sido mostradas pra gente, tem muita coisa que fica em aberto. Com as informações que a gente tem, fica claro que sabendo aproveitar bem as regras do jogo, é possível ser um dos personagens mais fortes de Jujutsu. E justamente pra entender um pouco melhor sobre isso, nesse vídeo a gente vai analisar quem são os 5 personagens com o melhor controle de energia amaldiçoada na obra. E antes é bom ressaltar que aqui a gente não vai julgar isso com um critério apenas, mas sim vários, afinal é um sistema de poder bem variado, como eu falei. Então a gente vai analisar por quantas habilidades cada um tem, quão bem eles dominam essas habilidades, quanta energia eles gastam e outras coisas do gênero. E em quinto lugar a gente já começa com o Yuta Okkotsu. E vamos começar desmentindo uma ideia errada que muita gente tem de que o Yuta não sabe controlar a energia amaldiçoada dele direito. Eu vejo que muita gente se engana achando que o Yuta não consegue controlar bem a energia amaldiçoada por causa daquela cena em que o Itadori fala que o problema não era ler os movimentos do Yuta. Mas isso não passa de um erro de interpretação, já que se a gente for analisar o contexto todo da luta, o que o Itadori estava dizendo é que era mais fácil ler os movimentos de um feiticeiro iniciante porque ele colocava toda a energia em um ponto só. Um feiticeiro experiente distribuía bem a energia dele e só modificava o fluxo na hora do ataque. A gente vê bem a ilustração disso. E então ele fala que no caso do Yuta, todo o corpo dele e a espada também estavam fluindo com energia amaldiçoada, e o problema não era ler os movimentos dele, e então ele fala que todos os ataques dele podem ser decisivos. Ou seja, o que o Itadori quis dizer não era que o Yuta não sabia controlar direito a sua energia, mas sim que o Yuta tinha tanta energia que não adiantava ler, porque qualquer movimento poderia ser fatal. Além disso, a própria narração do mangá já falou que o Yuta na Era Moderna era o número 2, perdendo apenas pro Gojo. E ele é um feiticeiro de grau especial, então não faz sentido ele ter um controle ruim da energia dele. O Yuta não só consegue compensar a sua falta de força física se enchendo com um fluxo de energia amaldiçoada para deixar ele extremamente poderoso e reduzir ao mínimo possível todos os danos, mas além disso o Yuta também consegue usar a técnica amaldiçoada reversa, que é uma técnica de alto nível, e ele não só consegue usar ela para se curar, mas também consegue liberar nos outros para curar pessoas ou então para exorcizar maldições, sendo que liberar a energia positiva da técnica reversa nos outros é ainda mais difícil do que fazer a técnica reversa. Por exemplo, nem o Gojo consegue fazer isso. Além disso, o Yuta também é especialista em fazer a sua energia amaldiçoada fluir através de armas, e ele tem uma expansão de domínio, que foi dita pelo próprio Sukuna no capítulo 250 como tendo uma técnica de barreira extremamente refinada. Mas apesar de ser muito bom em vários aspectos do controle da energia amaldiçoada, o Yuta não é o melhor em nenhum deles, e é por isso que em quarto lugar agora a gente vai colocar o Tengen, que mesmo não sendo um combatente e aparentemente não dominando técnicas de combate, ele é o melhor usuário de técnicas de barreira da obra, até onde a gente sabe. O mestre Tengen tem séculos de vida e tem um conhecimento extremamente vasto quando se trata de Jujutsu, e é um dos pilares fundamentais do mundo dos feiticeiros, justamente porque as barreiras dele, que estão espalhadas por todo o país, têm uma função fundamental no mundo de Jujutsu, já que as barreiras dele não só protegem as escolas, mas também reforçam as barreiras dos assistentes de feiticeiros. Então, apesar de não ser um combatente, a gente só saber das técnicas de barreira dele, pelo menos no que se diz respeito a controle de energia amaldiçoada, por ser aparentemente o melhor da obra, ele merece estar aqui. E agora, em terceiro lugar, a gente tem o Kenjaku. Ele também é um mestre em barreiras, sendo até mesmo comparável ao Tengen, porém o Kenjaku também tem habilidades de combate, por isso eu coloquei ele à frente do mestre Tengen, porque ele também domina outros tipos de técnicas. Inclusive, por ter vivido por 1000 anos trocando de corpos e aparentemente acumulando técnicas amaldiçoadas dos seus corpos anteriores, o Kenjaku provavelmente é o personagem com maior conhecimento de Jujutsu na obra. Ele sabe usar a técnica amaldiçoada reversa, ele conhece técnicas para transformar pessoas em objetos amaldiçoados. Graças à sua habilidade de mudar de corpos e pegar para si todo o conhecimento, todas as lembranças e todas as habilidades do corpo que ele habita, a gente sabe que o Kenjaku tem no mínimo todas as habilidades do Getou, que já eram feiticeiros de grau especial, acrescentadas aos 1000 anos de experiência que ele tem e as outras técnicas amaldiçoadas que ele pode ter. A gente sabe que ele tem a técnica do sistema antigravitacional da Kaori Itadori, e a gente não sabe quais outras técnicas amaldiçoadas ele pode ter também. E apesar dessa questão sobre quantas técnicas inatas ele possui ser mais um efeito secundário da técnica original dele, ainda assim a gente sabe que o Kenjaku dominou várias técnicas inatas ao longo desse tempo, então ele tem muita experiência, com a maior demonstração de maestria dele provavelmente sendo a capacidade de expandir um domínio com a barreira aberta, que é considerado um feito divino. E falando em domínios com barreiras abertas, em segundo lugar a gente tem o Sukuna. E calma, eu sei que você tá pensando naquela disputa Sukuna e Gojo, eu já vou explicar por quê. Sim, o Gojo vai ficar em primeiro lugar, ele tem o melhor controle de energia amaldiçoada. Porém, eu vou explicar ele e o Sukuna juntos para fazer mais sentido o motivo dessa colocação. Bora lá, a gente sabe que o Sukuna consegue
por exemplo, usar a técnica amaldiçoada reversa para curar os outros, coisa que o Gojo não consegue. Ele também tem a capacidade de expandir um domínio sem fechar a barreira, que o Satoru também não consegue. E ele tem a amplificação de domínio e também aquela técnica que permite que ele se transforme em um objeto amaldiçoado, que são coisas que ele aprendeu e a gente nunca viu o Gojo tentar usar, mas que provavelmente ele conseguiria aprender. De começo pode até parecer que por isso o Sukuna teria um domínio melhor da energia amaldiçoada, mas a questão são justamente os olhos do Gojo, já que os 6 olhos dão para ele uma percepção diferente de como é a energia amaldiçoada. Ele compreende ela em um nível extremamente detalhado, já que com aqueles olhos a percepção dele sobre a energia amaldiçoada é aumentada em um nível extremo. Até mesmo Kashimo fala que se não fossem pelos 6 olhos, o Sukuna conseguiria superar o Gojo no refino da energia amaldiçoada, ou seja, com os 6 olhos o Gojo é melhor. Só que essa questão do refino não significa apenas que o Gojo tem um gasto mínimo de energia quando vai usar uma técnica. O motivo de eu ter colocado ele aqui acima do Sukuna é justamente porque, mesmo tendo muito menos energia, graças a esse refino que ele tem com os 6 olhos, o Satoru consegue liberar tanto poder quanto o Sukuna, tendo bem menos energia. A gente sabe oficialmente que o Yuta tem mais energia amaldiçoada que o Gojo, e o próprio Yuta fala durante a batalha do Satoru contra o Sukuna que o Sukuna tinha bem mais energia amaldiçoada do que ele, e ele estimava sendo o dobro ou mais. Ou seja, se a gente for colocar em números, mesmo numa situação otimista, se o Gojo tem 10 de energia, o Sukuna tem algo em torno de 25 ou 30. E mesmo assim a gente viu que durante a luta deles, eles estavam em uma disputa de poder bem equilibrada, já que o Sukuna estava usando uma amplificação de domínio que não só permitia que ele passasse pela barreira do Mugen do Gojo, mas também reduzia o dano dos ataques que ele tomava, e os dois tiveram um combate equilibrado. Além disso, durante as batalhas de expansão de domínio, o Sukuna começou ganhando porque a expansão dele tinha uma barreira aberta e estava atacando diretamente a barreira do Gojo pelo lado de fora, que é mais frágil, assim fazendo a expansão dele quebrar. Mas a gente vê, é destacado lá no mangá, que os acertos garantidos deles estavam empatados, eles estavam um anulando o outro. Ou seja, em questão de conseguir manifestar os efeitos da sua expansão de domínio, eles estavam empatados. Sendo assim, a gente tem mais de um exemplo de situações em que o Gojo, mesmo tendo menos da metade da energia do Sukuna, ainda assim conseguia liberar tanto poder quanto ele sem se desgastar. Então, mesmo com o Sukuna dominando mais técnicas do que o Gojo de uma forma geral, por conseguir liberar a energia amaldiçoada de uma forma bem mais eficiente, eu coloco o Satoru Gojo em primeiro lugar aqui. Mas se você discorda, sinta-se à vontade para expressar sua opinião aqui nos comentários. Deixa o seu like, me fala o que você achou e se você mudaria alguma coisa nessa lista. Se inscreve aqui no canal para você não ficar por fora quando eu trazer as análises dos próximos capítulos que vão lançar de Jujutsu Kaisen. Clique nos vídeos que eu tô deixando na tela porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.